Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para orar com você, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida e também eu quero te trazer um alimento espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então é muito importante que você assista comigo até o final, porque você vai ter mais fé, mais confiança em Deus. Eu tenho certeza que tudo aquilo que te aflige hoje, Deus vai arrancar com a mão poderosa dele. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, ou seja, daquele que obedece a Deus, daquele que ama ao Senhor. Muitas são as aflições, mas a promessa é que o Senhor o livrará de todas. Glória a Deus. Eu sei que parece difícil de acreditar nisso, mas os problemas que você passa hoje, amanhã já não existirão mais. Basta que você continue nos caminhos do Senhor e de forma milagrosa Ele vai te livrar mais uma vez. Irmãos, para vocês que não sabem, todos os dias, às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido maravilhoso. Às 2:30 da tarde, eu tenho colocado um vídeo especial com mensagens relevantes, atuais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Amém? Então venha caminhar junto comigo todo dia, irmãos. Vamos fortalecer a nossa fé. É tempo de nós buscarmos a Deus. Tem muitas pessoas que fazem da oração um remédio quando elas já estão assim no fundo do poço, quando já não há mais o que fazer. Irmãos, a oração tem que ser preventiva, assim como o profeta Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, e aí quando veio o tempo da adversidade, o momento em que o rei Dário lançou ele na cova dos leões, ali ele estava preparado, Deus estava com ele, porque Daniel estava com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Por isso eu acredito que é muito mais fácil quando nós unimos a nossa força, a nossa fé. Aqui você não está sozinho, aqui você está na minha lista de oração. Nós estamos intercedendo uns pelos outros, estamos levantando aqui um grande clamor para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós já somos milhares e milhares de pessoas e eu quero agradecer a você que mora no Brasil, fora do Brasil. Irmãos, são tantas pessoas que têm acompanhado a oração que eu só posso agradecer ao Senhor por tudo. E se você tem algum testemunho para contar de algo que Deus já fez na sua vida, através dessas orações, escreva aqui embaixo nos comentários. Isso vai incentivar outras pessoas a acreditarem também no poder e no amor de Deus. Amém? Antes de começarmos, eu quero muito que você clique nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí. Quando você clicar nesse botão, clique no sininho também e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis capítulo 50, o versículo 15 ao 21. Preste muita atenção no que está escrito, fala a respeito de José e os seus irmãos. Preste atenção, diz assim: Quando o pai de José morreu, os seus irmãos ficaram com medo e pensaram: agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que nós lhe fizemos. Por isso, eles enviaram a seguinte mensagem a José: José, antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois os seus irmãos chegaram e se curvaram com o seu rosto no chão diante de José e disseram: somos seus escravos. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretenderam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Por isso não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo, José os tranquilizou e os tratou com bondade. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que a maioria de vocês conhece a história de José. A Bíblia conta que um dia, José, quando ainda era criança, ele recebeu um sonho de Deus.
E nesse sonho, a sua família se prostrava diante de José. E depois disso, Deus deu mais um sonho com o mesmo significado. Um dia, a família de José iria precisar dele, iria se prostrar diante dele. E a Bíblia diz que por causa desse sonho, os irmãos de José passaram a ter inveja dele, passaram a ter raiva dele. E um dia, quando o pai de José pediu para ele levar comida para os seus irmãos, José estava caminhando e os seus irmãos começaram a dizer: "Ih, lá vem o tal sonhador, lá vem aquele que diz que tem um chamado de Deus, que Deus um dia vai honrar ele diante de nós e que nós vamos precisar dele. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar José no poço e com isso o sonho dele irá morrer." Irmãos, naquele momento o diabo estava furioso com José e o diabo usou aquelas pessoas, usou os irmãos dele para tentar matá-lo. Até que um daqueles irmãos sentiu um peso na consciência e pediu para os outros irmãos tirarem José do poço. Só que depois daquilo, eles o venderam como escravo. José então foi morar no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial ajudante de Faraó. Naquele lugar, José serviu com excelência, era um homem de Deus, um homem de caráter. Só que a esposa de Potifar cobiçou José. E então, José não queria se deitar com ela, até que ela arrancou as roupas dele à força, mas José conseguiu fugir. E quando o marido daquela mulher chegou, ela disse: "Esse menino tentou me assediar, mande prender ele." E José então foi preso injustamente. Irmãos, olha quanta coisa ruim foi acontecendo na vida de José. Eu sei que muitos de vocês aqui estão servindo a Deus, estão procurando fazer o que é correto, mas parece que tudo tem dado errado. E você vai entender o porquê de todas as coisas lá na frente e até mesmo no final dessa mensagem, a sua visão vai se abrir diante de tudo que tem acontecido. Irmãos, José foi preso injustamente, só que depois de alguns anos, Faraó teve um sonho e José interpretou o sonho de Faraó e por causa disso Deus o honrou. Da noite para o dia, a vida de José mudou completamente e Faraó colocou ele como governador do Egito, o cargo mais alto abaixo de Faraó. E então os anos se passaram e a fome veio por toda a terra, até que um dia os próprios irmãos de José passaram necessidade e José mandou chamá-los. E como nós lemos nesse texto aqui, os irmãos de José acharam que ele iria matá-los, se vingar deles, mas José ofereceu perdão. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é perdoar os nossos inimigos, é entender que aquelas pessoas estão cegas espiritualmente, elas serão condenadas ao inferno se elas não se arrependerem, se elas não crerem em Jesus. E nós podemos, através da graça de Deus, oferecer o perdão a essas pessoas. Isso, irmãos, não vem de nós, é o Espírito Santo quem nos capacita. Amém? A Bíblia diz no livro de Atos que um homem chamado Estevão estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento ele fez a mesma oração que Jesus fez na cruz. E ele orou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Irmãos, é a graça de Deus que nos capacita a fazer a mesma coisa que Jesus fez. E José, neste momento, perdoou seus irmãos e ele disse: "Não tenham medo de mim. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bênção." Glória a Deus. Eu estou falando aqui para muitos de vocês onde a vida tem dado errado, parece que as pessoas estão totalmente contra você, invejando, desejando mal, mas fique em paz, não queira se vingar. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão te levar para o seu destino em Deus. Essas pessoas, elas vão te conduzir para a obra que Deus tem na sua vida. Aleluia! Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da injustiça. É o pior sentimento que tem, é o da injustiça. Mas Deus está dizendo: não temas, não se vingue, porque cabe a mim a vingança. Glória a Deus. Irmãos, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, assim como aconteceu com José. José não se vingou dos seus irmãos, ele não devolveu na mesma moeda. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele os tranquilizou e os tratou com bondade. Glória a Deus. Deus vai te colocar em posições de honra, não para você jogar na cara das pessoas. Tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, vocês não investiram em mim, mas Deus vai te colocar nesse lugar somente quando o seu coração estiver preparado para servir as pessoas, para mostrar para elas que se Deus fez com você, Ele pode fazer com elas também. Glória a Deus. Eu me lembro aqui agora do exemplo de Davi.
Davi estava o tempo todo buscando fazer a vontade do Senhor, mas o rei Saul estava o tempo todo contra ele, invejando, tentando matá-lo, e Deus não permitiu que nada de ruim acontecesse com Davi. Pelo contrário, Deus usou essa circunstância contrária para trabalhar no coração de Davi. Davi foi ganhando popularidade entre as pessoas, ele foi ficando muito conhecido, principalmente pela sua capacidade de liderança, a sua capacidade de sobrevivência. Davi era um verdadeiro homem de guerra e por causa disso, na hora certa, Davi foi promovido como rei de Israel. Irmãos, os nossos inimigos, eles não podem fazer nada contra nós. O diabo pode se levantar usando pessoas contra a nossa vida, mas ele vai cair todas as vezes, desde que a gente não queira se vingar, desde que nós estejamos sempre na vontade e na obediência a Deus. Amém? Eu me lembrei aqui agora de Judas. Muitas vezes nós olhamos para Judas como algo totalmente negativo. Na verdade, foi ele quem conduziu Jesus ao seu destino. Judas promoveu Jesus, tanto é que o próprio Cristo disse: amigo, você me trai com um beijo? Irmãos, Jesus não tinha maldade no coração. Jesus não queria se vingar de Judas, pelo contrário, queria que ele se arrependesse. Mas mesmo o diabo usando a vida de Judas, na verdade, Deus usou isso para conduzir Jesus na vontade do Pai. E a vontade de Deus é que Jesus realmente fosse para a cruz, para que ele morresse pelos nossos pecados e nos desse a chance de salvação. Amém? Então eu creio que essa mensagem, irmãos, é uma mensagem hoje de conforto. Você tem sido muitas vezes desacreditado pelas pessoas, você tem sido julgado. E eu quero te falar uma coisa: a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus na sua vida, sabe quem é? Aponte o dedo assim, ó. Sou eu mesmo, é você quem pode cancelar o chamado de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Por isso, preste muita atenção nisso que eu estou te falando hoje. Se você procurar andar na presença do Senhor, nada irá te derrotar. Mas se você se afastar de Deus, se você voltar para a vida de pecado que você tinha, se você abandonar os caminhos do Senhor, aí, meus irmãos, infelizmente, os planos de Deus não vão se cumprir. Nós vemos isso claramente no exemplo de Israel, a nação inteira de Israel que tinha sido liberta pelas mãos de Moisés. Eles se levantavam contra Moisés, se rebelaram contra ele, mas na verdade eles estavam se rebelando contra o próprio Deus, porque foi Deus quem levantou Moisés. E aí a Bíblia diz que infelizmente eles não puderam entrar na terra prometida. Irmãos, é muito sério isso. Eu sinto que o Espírito Santo aqui deseja fazer uma transformação na sua vida, porque você tem sido muitas vezes o empecilho. Você muitas vezes se rebela, você tem ódio dos seus inimigos ao invés de orar por eles. Nós, irmãos, precisamos pregar para a gente mesmo todo dia. Eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso puxar a minha orelha aqui todo dia, porque na verdade a minha carne, ela não se converte. O meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que Jesus disse: vigie e ore para que você não caia em tentação. Muitos ali no deserto, eles foram tentados por Satanás e eles caíram. E a Bíblia diz que aquela geração inteira não pôde desfrutar da terra prometida. Precisou vir os filhos, os netos, para que eles tomassem posse da promessa do Senhor. Se você foi tocado por Deus, eu peço que agora, escreva aqui nos comentários: Deus tocou profundamente no meu coração. Isso vai encorajar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos orar e eu peço que no final da oração, não deixe de compartilhar. Irmãos, essa palavra é poderosa. Muitas vezes a gente acha que a mensagem que a gente compartilha, a oração, aquilo não causa nenhum efeito nas pessoas. Mas muitas vezes é o inimigo soprando mentiras na nossa mente, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Glória a Deus. Então, eu já estou aqui com o meu vaso de cobre e eu coloquei aqui o óleo da unção. Eu vou ungir você agora pela fé. Eu gostaria muito de estar aí na sua casa, aí no seu carro, para ungir você, mas infelizmente não é possível. Mas graças a Deus nós temos agora a tecnologia. Pela fé, irmãos, nós vamos invocar o nome de Deus, nós vamos nos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus e nós vamos tomar posse do milagre. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus
ungiam os enfermos e eles eram curados. Eles impunham as mãos através do óleo da unção e pessoas eram libertas de demônios. Eu sei que tem pessoas aqui que estão oprimidas e é por isso que o diabo ele não queria que você assistisse esse vídeo. Muitas vezes ele coloca perturbação, distração para que você não busque ao Senhor. Mas essa palavra tocou seu coração, eu tenho certeza. E Deus deseja que você volte para a presença dele, porque muita coisa boa tem para acontecer na sua vida, mas você tem que estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estender minhas mãos. Enquanto eu estiver orando, feche os seus olhos se você puder e concentre-se. Abra o seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa vida. Porque se nós estamos aqui, é plano do Senhor, é projeto do Senhor. Oh, meu Deus, muitas vezes nós achamos que chegamos ao fim, mas na verdade para o Senhor é apenas o começo. Assim como Jesus, quando foi crucificado e morto, as pessoas olhavam e tinham dó dele. Na verdade, é ali onde começava um novo tempo, uma nova promessa do Senhor. Oh, meu Deus, e assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu te peço, meu Pai, que neste momento o Senhor cumpra a tua vontade em nossas vidas. Oh, meu Pai, quantos agora estão arrependidos? Essa palavra tocou profundamente essas pessoas e elas agora estão chorando, estão arrependidas. Oh, meu Deus, converte, meu Pai, toda maldição em bênção, Senhor. Quantas pessoas aqui foram frustradas, decepcionadas nos relacionamentos, pessoas foram magoadas, feridas nas emoções. Mas neste momento, Pai, nós estamos entregando em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Quantas aflições temos enfrentado ultimamente, quantas batalhas na alma, batalhas na carne. Jesus, nos ajude a vencer o pecado, meu Pai. Parece que todo dia o inimigo vem lançando setas, mentiras na nossa mente, dizendo que não somos perdoados, dizendo que é melhor abandonar o barco. Mas, Senhor, Satanás é mentiroso e é em Teu nome, Jesus, que nós expulsamos agora todo o mal, toda a opressão do diabo contra nós, toda mentira de Satanás contra a nossa vida. Oh, meu Deus e meu Pai, derrama deste óleo da unção sobre esta pessoa agora, essa pessoa que se sente oprimida, se sente angustiada, muitas vezes, Pai, depressiva. Jesus, derrama o óleo da alegria sobre ela, que ela possa se regozijar novamente na Tua presença. Restaura a alegria da salvação, meu Pai. Aleluias! Ó Deus, quantos agora, Pai, estão voltando para o Senhor, estão arrependidos, carentes do verdadeiro amor que se chama Jesus Cristo. Ó Senhor, abraça essas pessoas e neste momento eu estendo as minhas mãos para todos os enfermos. Eu te peço, Jesus, em Teu nome, que está acima de todo nome, acima de toda enfermidade, eu libero a cura completa. Jesus, cura pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com tumor, pessoas que estão com feridas no corpo, doenças, Pai, que o médico diz que não tem jeito. Cura completamente essa pessoa, Jesus. Nós estamos orando aqui em Teu nome, crendo no Teu poder. Quantas pessoas aqui contaram o testemunho nos comentários, pessoas que foram curadas, resgatadas, restauradas. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por casamentos que estão para ser desfeitos, casamentos que estão à beira do divórcio. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que têm um coração duro, um coração amargurado, um coração cheio de feridas. Jesus, só o Senhor pode transformar esses corações. Só o Senhor pode tirar a cegueira espiritual e abrir a visão espiritual para que eles Te vejam. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nossos familiares. Quantos, meu Pai, agora estão se perdendo nas drogas, nos vícios, na prostituição. Senhor, meu Pai, tem misericórdia do Teu povo. Santifica-nos, ó Deus. Quantos agora, meu Pai, não têm uma religião, não estão indo na igreja, mas eles estão abrindo o coração para Ti. E isso é o mais importante, que o Senhor possa completar essa obra que o Senhor começa hoje. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço também que o Senhor abra portas de emprego,
pessoas que estão agora passando necessidade. Senhor Jesus, dá força, coragem para essa pessoa enfrentar os desafios, que ela não venha sucumbir diante das lutas, mas que ela venha avançar e prosperar para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu Te agradeço porque eu creio, grandes coisas o Senhor fez e vai continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.